Olá, aqui é a Keila e dando continuidade à nossa minissérie sobre coordenação em que inclusive a gente já viu em vídeo anterior como realizar a estrutura de links dentro do Revit. Hoje, agora neste vídeo, a gente vai estar vendo como realizar os worksets, os canais de colaboração dentro da equipe. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Aqui a gente vai estar vendo como criar, trabalhar e desvincular os worksets, como reparar eles no caso de acontecer uma sincronização irreparável e também como realizar a colaboração à distância, como ocorre em sistemas home office, inclusive mesmo sem o BIM 360 Docs. Vamos lá! Iniciando aqui, em relação aos worksets, os canais de colaboração, eu coloquei aqui um esquemático simplificado, relembrando que dessa forma, diferente de quando a gente trabalha linkado, aqui vários diferentes usuários estarão trabalhando em um único arquivo central, todos eles ao mesmo tempo em um único arquivo central em colaboração. Dessa forma, todos os integrantes da equipe, não importam quantas pessoas, na verdade a equipe podia ser um usuário só, mas não sei se faria sentido fazer um único usuário, geralmente é voltado em equipe, toda a equipe de projeto, não havendo inclusive limite, o seu limite seria o bom senso de quantas pessoas vão estar trabalhando ao mesmo tempo num único arquivo. Eu, da minha experiência, eu já trabalhei com 12, 20 pessoas, eu acho que um pouco além disso, meio que só se você tiver subcoordenações que coordenam em relação ao desenvolvimento dessa equipe, mas geralmente seria conjunto de projetistas que vão colaborar em um único arquivo de entrega. Esse arquivo de entrega em que várias diferentes pessoas vão estar trabalhando ao mesmo tempo nele, vai ser o arquivo central e cada colaborador, cada usuário, seja quantos forem ali dentro da sua equipe, vão estar puxando um arquivo de sincronização local. É como se fosse um ponto de acesso ali em direção ao central. E dessa forma, ao sincronizarem, tanto vão enviar sua colaboração ao central, como vão receber também do arquivo central a colaboração de todos os usuários. E assim, sucessivamente para cada um dos colaboradores, hajam quantos usuários houverem dentro da equipe. Dando sequência aqui, só relembrando, o workset ele só funciona com RPT, arquivo de projeto do Revit, aquilo que você é contratado para entregar. O workset não funciona com RT, template do Revit, nem funciona com RFA, família do Revit, nem funciona com template de família do Revit, que seria a extensão de arquivo RFT. Quando você trabalha salvando sem querer como template, na verdade não dá nem para linkar. Link também só deixa você trabalhar com arquivo de projeto. Então, se você sem querer salvar na extensão errada, você não consegue nem colaborar via link, nem colaborar via colaboração de workset. Família, geralmente é o componente, não faria nem sentido linkar e nem muito menos fazer workset. Família, no máximo, a gente aninha uma família dentro da outra, mas isso é um conceito que a gente pode estar pensando depois e ela é realizada com base em um template de família se você for criar a partir do zero, em vez de editar uma pré-existente. Então, workset é só RVT. Colaboração é só com RVT, senão dá errado, senão não dá para fazer. Dando sequência aqui, relembrando, repensando aqui a questão do work sharing, aqui eu coloquei de forma resumida com as minhas próprias palavras, provavelmente se você pesquisar em algum outro lugar, inclusive canais oficiais, vai estar uma definição um pouquinho diferente dessa que é a minha. Com relação então aqui ao work sharing, os worksets permitem coletar elementos da construção e atribuí-los a canais de colaboração para que a equipe inteira trabalhe ao mesmo tempo no mesmo arquivo de projeto. Para arquivos que envolvam multidisciplinaridade, como por exemplo, um arquivo de arquitetura, outro arquivo de estrutura, outro arquivo de climatização, arquivo de elétrica, arquivo de hidráulica, arquivo de topografia. Neste caso, é recomendável utilizar a estrutura de links entre eles. Daí eu recomendo você estar vendo um outro vídeo do canal, um vídeo anterior a este. Mas dentro do arquivo de trabalho da equipe, é possível utilizar o workset para que através do fluxo de trabalho do work sharing habilitado, a equipe toda consiga trabalhar ao mesmo tempo através de suas cópias locais e canais de colaboração adequados, os worksets, em sincronização direta para um único arquivo central. Daí, primeiro,
Então, a primeira opção de colaborar, pensando na criação do arquivo central, a gente habilita ali primeiro o botão colaborar e na sequência a gente pode estar colaborando de preferência na sua rede local, a não ser que você tenha o PIN 360, que eu incluí ele depois aqui ainda nessa apresentação. Essa seria uma opção, clica ali no colaborar, pega a primeira opção e dá OK para criar o arquivo central. Tem o outro jeito também, que seria o jeito que o pessoal fazia antigamente. As pessoas mais velhas, antigamente não tinha o botão colaborar que te dava a chance de trabalhar com a nuvem da Autodesk, o BIM 360 Docs, e dessa forma só existia o botão Workset. As pessoas mais velhas, pelo menos com relação ao uso do Revit, geralmente vão direto aqui no Workset, que neste caso o Workset, a ferramenta, ela te avisa que vai colocar níveis e eixos, elementos de dados, então nesses níveis e eixos compartilhados, esse canal então, e a modelagem, todos os demais elementos, vão mover eles para o Workset 1, onde você na sequência pode dar OK. Esses dois worksets iniciais são bem semelhantes à ideia de quando, por exemplo, você abre o AutoCAD, às vezes tem um Layer 0, que não foi você quem criou, mas já estava ali criado, e também o Depth Points, quando você utiliza, por exemplo, a ferramenta de cotar, e não foi você quem criou, mas o Depth Points ele localiza os dados onde você está pontuando ali para depois sair cotando os elementos, através da ferramenta de Dimension, a ferramenta de cotas. Então, semelhante à ideia do Depth Points que você não cria, mas organiza os dados, então esse daqui ele já vem criado para você, esses níveis e eixos compartilhados, que eu recomendo que quando criar, deixa com esse nome mesmo, é como ele funciona. E outra coisa de sistema que já vem com ele próprio seria o Workset 1, que seria semelhante à ideia de um Layer 0, de AutoCAD fazendo um paralelo com a ideia de layers. Na verdade é um bocado diferente a ideia de layer e a ideia de canal de colaboração, mas fazendo um paralelo com base no Layer 0, a gente tem a criação de todos os outros demais layers. Com relação ao Workset 1, são criados todos os outros demais canais de colaboração com base nele. Então deixe ele como está, dê o OK e comece então a sua colaboração. Só para a demonstração desse primeiro passo, eu abri o arquivo de amostra, o arquivo sample, que vem instalado junto com o próprio Revit, e estou aqui com o Revit 2022 aqui aberto na minha área de trabalho. Pessoal, não cria um novo software a cada nova versão, então se você estiver trabalhando em uma versão anterior ou posterior a essa, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, não se preocupe, não vai ter grandes mudanças em relação a isso. O que acontece aqui é que, no entanto, como na pasta de instalação do Revit eu não consigo estar salvando ali, junto com os outros arquivos de amostra, na sequência eu fui aqui no menu arquivo e salvei como projeto em um outro lugar, porque neste caso então daí eu consigo estar efetuando o salvamento e também a habilitação do compartilhamento, já que numa pasta de instalação de sistema eu não poderia estar efetuando esse tipo de modificação. Aqui então, aqui na aba colaborar, a gente tem tanto colaborar para escolher se você quer habilitar a colaboração à distância ou através do BIM 360 ou aqui local. Clicou aqui, você pode estar optando pela primeira opção, que é colaborar em sua rede, e aqui dá OK. E se você fosse fazer aqui direto nesse botão, só dá o OK também, que na sequência ele te deixaria estar habilitando ali os botões das ferramentas de escolher, criar ou renomear, inclusive os canais de worksets. Quando estiver rodando aqui embaixo a barra de rolagem, deixa ele rolar, deixa ele processar. Daí ele fica ali perto do botãozinho iniciar do sistema Windows, daí deixa ele ali processar. Processando, daí na sequência você pode acessar aqui o Worksets e dessa forma tá vendo nessa janela o botão em que você poderia estar criando novos ou excluindo ou renomeando os canais de colaboração. E aqui o jeito do pessoal de antigamente seria pegar aqui o botão de Worksets, em que ele já informa que vai colocar os dados, níveis, eixos ali e os demais outros elementos de modelagem ali pro Workset 1, onde aqui a gente dando OK, mesma coisa, lá embaixo perto do botão iniciar do Windows, deixa ele preparar os elementos para a sua colaboração através dos canais de colaboração que são os worksets. Então, dando sequência, enfim, os worksets, a gente veria na janela de worksets, ele já estando habilitado, que seria possível a gente estar vendo níveis e eixos compartilhados ali com os níveis e os eixos estruturais ali já colocados automaticamente nesse workset, e também ali no canal Workset 1 já estaria todos os demais elementos modelados, exceto os níveis e os eixos. Daí fora isso, então, a gente poderia, se quisesse estar criando novos canais de colaboração, excluir algum que você tenha criado sem querer e não precisa, ou inclusive pegar e renomear algum deles se você digitar errado igual eu. Daí você pode estar exibindo, inclusive, dependendo aqui dos canais, aqueles que foram criados por você como você sendo o usuário, ou exibir
subir ali a questão de agrupamentos de famílias, padrões de projeto, vistas. E aqui seria, na verdade, você viu essa janela, pode dar ok, principalmente se você criou novos canais de colaboração e precisa estar confirmando. Lembra que cancelar, cancela sem salvar. Sempre confirma com ok. Dando sequência, e a gente poderia salvar o central. Daí seria clicar no disquetinho para salvar, ou então salvar como ali o projeto. A opção de salvar como, você poderia inclusive renomear o seu arquivo preservando a base original e criando aqui, por exemplo, um modelo central. Um modelo através do qual todos os colaboradores vão puxar um acesso local, coisa que a gente vai estar vendo aqui já na sequência. Então, estou aqui com o Revit aberto, onde eu poderia entrar aqui no Workset 1. E, por exemplo, que eu vou fazer pouquinhos, acho que tem 1, 2, 3, vou chamar de nível 1, nível 2, nível 3. Aqui vai ser nível 1, por exemplo. Eu vou aqui pedir um novo, por exemplo, nível 2. E, por exemplo, eu vou pedir um novo nível 3. Preservei os originais e fui criando novo. Se eu escrever errado, né, eu posso pegar aqui e renomear. Se eu criei sem querer algum, eu poderia pegar e excluir aquele determinado lá. Então, dessa forma, eu vou dar o ok. Ok, então. Daí, ele recomenda, inclusive, que eu torne o workset, o último que eu estava ali selecionado, tornar ele ativo. Pode ser sim. E dessa forma aqui, eu vou, na sequência, salvar como. Se você clicar no salvar, Revit te avisa que essa é a primeira vez que o arquivo está sendo salvo desde que o compartilhamento de trabalho foi ativado. Portanto, esse projeto ele vai se tornar o modelo central. Você deseja salvar esse projeto como modelo central? Daí, se você quiser salvar, fala que sim. Se não, se você quiser dar um outro nome, é recomendável ir ali em salvar como, que é o que eu vou fazer aqui. Aqui é arquivo não salvo, porque eu falei não. Eu prefiro salvar como, porque dessa forma eu preservo o original antes da entrada de compartilhamento, que daí pelo menos a gente tem um modelo antes dele ser liberado para o compartilhamento também salvo com outro nome. Então só por isso eu fui aqui salvar como projeto. Eu resolvi salvar aqui numa pasta central que eu criei para disponibilizar o compartilhamento, e aqui eu já vejo que tem o projeto existente e eu não quero gravar por cima dele, portanto esse daqui eu vou chamar ele de central, para lembrar que em cima desse central eu vou estar salvando então o meu modelo central. Além de salvar esse central RVT, ele vai estar criando uma pasta de backups. É um backup um pouco diferente do 0001, 0002, os backups que são criados para arquivos de projetos normais. Aqui a gente vai ter um histórico que, inclusive, se acontecer algum tipo de problema, você pode estar restaurando ele através de ferramentas que a gente vai ver, inclusive, já. Deixe ele processar ali o salvamento e, na sequência, depois de você realizar esse salvamento, você pode, inclusive, sincronizar liberando todos os canais que você utilizou aqui, inclusive aqueles que você criou ou que foi criado automaticamente, como o Workset 1 e o Workset dos níveis e eixos, os elementos de dados. Então aqui eu terminei, e para que dessa forma ele não salva mais com o botãozinho do save, não salva 0001, 0002, mas habilita o vizinho dele que permite sincronizar e modificar aqui as configurações. Aqui de preferência, usa sempre esse primeiro, que ele já sincroniza, liberando a modificação que você realizou, inclusive recebendo para você aquilo que porventura alguém tenha realizado, exceto nesse primeiro momento que a gente ainda está criando o central, que é o arquivo que todos os usuários vão estar puxando um acesso. Então habilitou ali a colaboração, clicou ali no botão de workset, é a hora de sincronizar. Esse que parece um cubinho com um símbolo ali verde ali girando, é sincronizar e modificar as configurações. Aqui você pode estar ticando tudo exceto o primeiro, inclusive de vez em quando ele habilita para salvar local, se for uma cópia local, e depois sincronizar com o arquivo central. Aqui a única coisa que eu fiz de diferente em relação ao salvamento anterior desse arquivo é que eu criei worksets, eu como usuário, não marque jamais esse primeiro porque senão ele fica lento, e dê aqui o ok para criar então esse arquivo de colaboração. Bem ali onde você estiver salvando, você vai perceber que vai ter o arquivo depois de ele processar esse salvamento, e vão ter pastinhas de backup. Aquilo que tiver dentro dessas pastinhas de backup, por favor, não mexa, porque senão você destrói o seu compartilhamento. É bem ali que o sistema mesmo do software, do Revit, ele vai estar colocando arquivos temporários que permitem que usuários locais possam realizar a colaboração. Aqui eu vou aqui de novo no menu arquivo salvar como projeto, só para estar mostrando que seria essa pastinha aqui e essa pastinha aqui também. Repara que dessa forma, eu vou até aumentar o zoom para ficar mais fácil de ler, eu preservei o arquivo original e salvei como central.
esse arquivo central, ele tem o backup e tem um temporário. O que tiver dentro desse temporário e dentro desse backup, não mexa, que ali tá cheio de arquivo que permite a gente tá operando aqui esse arquivo central, e temporários também que permitiriam o acesso de todos os usuários locais a esse um único arquivo, em colaboração de todos os diferentes usuários acessando esse único arquivo central. Então aqui eu vou fechar e vou aqui fechar esse arquivo. Vamos dar sequência. Após a gente salvar como, então, é a hora de sincronizar. Sempre tique tudo que tiver ticado ali. Inclusive, se você quiser, você pode até colocar um comentário em relação ao seu salvamento, emissão inicial ou modificação solicitada pelo cliente em relação à hidráulica. Daí poderia colocar esse tipo de comentário. Daí você pode dar check em tudo que tiver habilitado para você ticar. Inclusive, se você quiser salvar local e depois sincronizar com central, toda essa parte ticar, só jamais nunca dê check no primeiro, que ele compactaria o modelo central e, no entanto, ficaria lento, ocuparia menos espaço no seu HD, mas ficaria muito mais lento para o trabalho mesmo e a sincronização. Daí lembrando que é sempre ali o cubinho com o giro verde, que seria o botão da sincronização dessa janelinha. Sincronize e libere. Sincronizou e liberou, o primeiro jeito de você estar criando um modelo local, o seu acesso local, seria ao abrir ali dentro do menu de abrir arquivo do Revit. Para criar o seu arquivo local, você abriria, selecionaria o modelo central e lembraria de ticar para criar novo local e clica ali no abrir. Lembra de deixar marcado isso daqui, porque senão você abre o seu modelo central, né? Não faça isso. Não abra seu modelo central jamais, porque senão a princípio ninguém vai descobrir, até o momento que algum usuário colaborador clicar no sincronizar. Quando você abre sem querer o central, porque você não ticou nada disso aqui embaixo, daí você se apropriou do central, você toma conta de todo o arquivo central e não permite nenhum outro usuário estar entrando ali para sincronizar e receber a sincronização também desse arquivo central. Então não tome ele para você. Jamais abra o modelo central. Você pode selecionar ele e na sequência pedir para criar um novo local. Esse seria um jeito de fazer, e daí você clica para abrir, deixa marcado e manda abrir. Dessa forma você trabalha e sincroniza ali ticando tudo que é praticar, exceto a primeira opção, e dá o ok. Inclusive, primeira coisa, testa sincronizar, tica, dá o ok e vê se ele sincroniza, ele faz a ponte com o central. Senão eu pensaria em deletar o arquivo local, porque ele é somente um ponto de acesso, ele é descartável de certa forma, até o momento que você sincronize. Você sincronizou, mandou a sua colaboração para o arquivo central, o seu ponto local, inclusive, ele poderia ser descartável. Então, antes de começar a trabalhar, correr o risco de que você faz um monte de colaboração, você vai apertar o botão e não sincroniza, né? Por conta disso, já criou sua cópia local, já clica para sincronizar para ver se a sincronização vai. Outro jeito de fazer, que é o jeito que eu prefiro, é utilizar o próprio Windows Explorer, não fazer pelo Revit. Você pode selecionar o arquivo central, onde ele estiver salvo, e pedir para copiar. Selecionou ele, copiou, daí você vai usar Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai colar onde você preferir colar o seu ponto de acesso. Tem gente que prefere a pasta documentos, tem gente que prefere a área de trabalho, aonde você preferir a sua cópia local, seu ponto de acesso. Colocou seu ponto local, recomendo inclusive que renomeie local e coloca ali o teu usuário para ficar mais fácil de você estar relembrando. Daí você, dessa forma, dando Ctrl+C, Ctrl+V, renomeia o arquivo para ficar mais fácil. Esse seria o segundo método, utilizando o próprio sistema Windows, o Windows Explorer, para copiar, colar e renomear. E na sequência você pode dar 2 cliques para abrir. Quando você der 2 cliques para abrir, ele vai te avisar que o modelo foi copiado, movido para... Ele coloca ali esse outro local, e dessa forma, quando você copia pelo sistema Windows o modelo central, você vai estar criando um novo ponto de acesso local. Esse é o aviso. Você pode fechar esse aviso, deixar ele processar e prosseguir. Se tiver algum acesso de algum workset que foi tomado anteriormente, ele também avisa, e é só fechar esse aviso. Eu vou estar mostrando aqui então esse outro método de fazer, que estando aqui com o Revit aberto, eu resolvi abrir, e aqui é só para finalidade de verificar o funcionamento primeiro, eu vou criar mais uma pastinha. Criando uma nova pastinha, essa aqui vai ser onde eu vou salvar o local, só para mudar um pouquinho o endereço. Eu vou pegar o meu arquivo central, vou selecionar ela, vou dar Ctrl+C, e vou entrar aqui e vou criar o meu ponto local. Vou até chamar ele aqui, vou preservar o nome desse arquivo, e vou chamar ele de local da Keila, por exemplo.
Dessa forma, eu vou abrir esse local da Keila. Aqui eu acabei fazendo pelo Revit, mas poderia ser, inclusive, pelo próprio sistema do Windows Explorer. E dessa forma, então, ele me mostrou esse aviso que o modelo central foi copiado e se eu desejar estar abrindo ele vai criar automaticamente um local com base nele. Eu vou fechar, deixo ele processar e deixando ele processar na sequência, tão logo ele abrir, ele falou ali do Workset 1 que eu anteriormente havia me apropriado dele, vou fechar esse aviso e lá em cima eu já testo sincronizar para o central. Eu vou clicar lá em cima no sincronizar para o modelo central, eu já deixo tudo marcado, exceto a primeira opção jamais, todas as outras opções que forem possíveis de marcar, exceto a primeira a gente tica, para não deixar ele lento, mas liberar, neste caso, o workset que eu criei, e salvar o local e sincronizar para ver se ele funciona, para eu já começar a estar trabalhando. Eu vou dar aqui o OK e deixo ele formar a ponte em relação ao central. Se ele não te der nenhum aviso de que ele não conseguiu encontrar o caminho, ou aconteceu algum outro tipo de problema, daí nesse caso, você não trabalha, você descarta esse acesso local, ele é descartável. O central não, o central é onde todos os colaboradores vão estar acessando, mas o seu ponto de acesso ele é descartável. Se ele deu ruim, você pode criar um outro ponto de acesso local para estar acessando inclusive. E dessa forma que ele foi concluído com sucesso, eu poderia estar realizando alguma modificação e inclusive na sequência sincronizar. Uma vez que eu vi que ele abriu a ponte de acesso, eu poderia, por exemplo, aqui eu vou deixar o meu nível 1 ativo e vou aqui habilitar ele inclusive aqui embaixo nesse botão, para este daqui se tornar editável sim, aberto sim, e aqui eu me torno proprietária desse Workset 1, inclusive eu poderia criar um novo, se eu quisesse, por exemplo, de cobertura, que eu esqueci de criar, daí ou a organização que você desejasse estar criando para o seu modelo. A única coisa é que esse daqui, eu vou querer deixar ele editável sim, aberto, eu vou dar aqui o OK, e o Workset ativo cobertura até pode, mas na sequência acho que eu vou mudar aqui para 1, é perfeito, porque nesse caso, esses dois aqui estão ativos. Eu posso migrar aqui para o 1 e, por exemplo, fazer WA de fazer wall e sair colocando ele aqui nesse Workset 1, se eu quiser, né, por exemplo. Eu acabei fazendo uma parede qualquer aqui do lado de fora. E aqui eu dei ASCII. Da mesma forma, se eu quisesse, eu poderia pegar essas massas e fazer SA de Select All, HH, esconder temporário elas, para ficar mais fácil de eu pegar essas paredes, por exemplo, do térreo. E, por exemplo, essa daqui eu cliquei em somente uma, eu tá passando ela aqui para o Workset do nível 1, por exemplo, assim como esse elemento aqui de cima, eu poderia passar ele para o workset da cobertura e assim por diante, inclusive depois mudar a visibilidade para os worksets ativos, e aqui eu teria, que eu já trabalhei com esse workset 1 existente, e aqui o workset do nível 1, e esse workset da cobertura já atribuído. Se as cores me confundem, inclusive eu poderia trabalhar com uma legenda diferente, aqui ao trabalhar com as configurações de exibição de gráficos de trabalho, e aqui, segundo os canais de workset, eu tá mudando, por exemplo, para Workset 1, ele ser um tom meio cinzinha escuro, ok? E, por exemplo, acho que as outras cores tá fácil de a gente reconhecer. Talvez o laranja e o amarelo fica meio confuso, talvez eu vou deixar esse aqui mais verdão, ok? Ele tem um pouquinho mais de contraste, eu vou dar o ok. E dessa forma ele ficaria, se houvesse, por exemplo, alguma coisa aqui do nível 2, essa parede cortina, por exemplo, se eu passar aqui para o nível 2, ela assumiria aquele outro canal de colaboração. E assim por diante, se eu tivesse elementos aqui do nível 3, passando aqui para cobertura, sei lá, de nível 3 aqui, ele ficaria com essa outra cor de representação gráfica desse outro elemento modelado. E assim por diante, a gente poderia, inclusive, filtrar para carregar somente o canal 3, ou o canal de nível 2, ou o canal ali de cobertura, e os outros a gente deixar desligados, inclusive se a colaboração passar a ficar um pouco mais pesada em determinado momento. Dando sequência, a gente poderia estar pensando em criar os pacotes de trabalho a serem distribuídos entre usuários colaboradores. De cada pacote de trabalho, então, seria um canal de colaboração, um workset em separado, então. Daí esses pacotes de trabalho, só parando para pensar também, esses pacotes de trabalho a serem distribuídos entre todos os usuários colaboradores individualmente, esses worksets a serem criados, eles são específicos de cada entregável de projeto, ou seja, os worksets variam de acordo com o projeto. Ali eu criei por nível 1, 2, 3 e cobertura, mas poderia ser também através de tanto pavimentos, que é esse exemplo, como no exemplo anterior que eu havia colocado por funções aqui de trabalho. Funções aqui de trabalho, como por exemplo de vedações verticais, vedações
horizontais, mobiliário, peças hidrossanitárias, luminárias, dispositivos elétricos, equipamentos mecânicos, vegetação em molho, sistemas estruturais, sistemas de climatização, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos. Daí neste projeto provavelmente a gente teria um projeto de coordenação, não somente através de links, mas talvez através de outros elementos que seriam compatibilizados em um único arquivo de projeto. Daí só por isso que, abrangendo essas outras disciplinas, a gente poderia pensar em integrar eles como worksets a serem distribuídos para profissionais diferentes dentro da sua equipe. Ou então, neste outro exemplo, vamos supor que o pessoal estava fazendo só arquitetura mesmo, mas seria modelado sem a situação de pavimento tipo, em que, por exemplo, o pavimento 1 é bastante diferente do pavimento 2. Às vezes acontecem, por exemplo, em hospitais e também em galerias comerciais, prédios, edifícios, lajes corporativas, em que cada pavimento a gente tem escritórios diferentes, por exemplo. Daí, neste caso, não é um pavimento tipo igualzinho, mas seria uma situação em que cada arquitetura de cada pavimento seria criado de forma independente, por pessoas, inclusive, diferentes. Daí essa pessoa, ela pegaria ali o seu canal de colaboração, seu canal de trabalho e desenvolveria esse pacotinho de trabalho. Existem alguns escritórios que dão o nome do colaborador para o workset. Eu recomendo que, se puder, não, né? Seria tão estranho quanto você dar o nome de um layer, ali colocar o seu próprio nome. Eu acho que não, geralmente são os pacotes de trabalho que você coloca, nomeia ali dentro do canal de colaboração, dentro do workset. Seriam esses canais com esses nomes, esses pacotes de trabalho, esses worksets, esses sets de trabalho. Mas a gente vai continuar no próximo vídeo, inclusive trabalhando de forma local, pensando nos warnings e recuperação do histórico. Caso você esteja fazendo junto, você pode salvar, mas nos vemos na próxima então.